Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho do Império Carolíngio, né? Sobre a Gália, sobre o Reino Franco, o Império de Carlos Magno, né? Bora lá? Então, em vídeos anteriores nós já falamos como se organizava a sociedade feudal. Agora iremos conhecer um dos inúmeros reinos que se formaram com a desagregação do Império Romano do Ocidente, o Reino dos Francos, né? Vale lembrar que os romanos chamavam todos os povos que habitavam além de suas fronteiras de bárbaros. Isso pelo fato de falar uma língua diferente, né? Balbuciar, né? De babar, né? E terem costumes muito diversos dos seus. Apesar disso, os romanos permitiram que muitos dos povos considerados bárbaros ocupassem parte de seu território. Na qualidade de aliados, eles ajudavam a defender as fronteiras contra invasões inimigas, além de cultivarem as terras e criarem animais, né? A presença dos povos invasores no Império Romano aumentaria com a chegada dos hunos à Europa. Assustados com os hunos, os povos que habitavam a região próxima das fronteiras passariam a ocupar o território romano nem sempre de forma pacífica. Com o tempo e a desagregação do Império Romano do Ocidente, essas ocupações iniciais dariam origem a reinos independentes. No interior deles estariam presentes tanto costumes romanos quanto dos povos invasores, né? Formado na Gália, atual França, o reino franco foi o mais duradouro desses reinos. Ao estudá-lo, poderíamos perceber esse processo de formação da sociedade feudal, assim como sua consolidação ao longo dos séculos VI e IX. Né? Os francos tiveram de enfrentar diversas batalhas para se estabelecer na Gália. Né? Essa ilustração, tem uma ilustração aqui, feita a partir das iluminuras do saltério de Cantuária do século XII e mostra soldados francos. Eles lutavam com lanças ou arco e flecha, e em combates corpo a corpo utilizavam espadas de lâminas largas. Né? A Gália, conquistada pelo general romano Júlio César no século I a.C., era uma região bastante povoada. Seus habitantes, os gauleses, eram hábeis agricultores, tornaram-se conhecidos por suas carroças com rodas revestidas de ferro, o que evitava o desgaste da madeira, material usado na época. Tem um afresco do final do século IV ou início do século V que mostra trabalhadores rurais próximos a uma casa de campo na região da Gália. Ao chegarem à Gália, os romanos construíram grandes vias de comunicação ligando as principais vilas. Essas vias favoreceram o desenvolvimento do comércio e do artesanato. Foram ainda os romanos que introduziram na região técnicas de cultivo de videiras e de fabricação de vinho. Por um longo período, a região dominada pelos romanos ficou protegida contra invasões. Entretanto, no princípio do século V, um povo de origem germânica atravessou o rio Reno e entrou na Gália. Eram os francos. Eles conquistaram grande parte do território, estabelecendo-se no norte e, sobretudo, no nordeste. Os primeiros reis francos descendiam de Meroveu. Por isso, os reis dessa dinastia chamam-se merovingios. Meroveu, na metade do século V, lutou ao lado dos romanos contra os invasores hunos. Clovis, neto de Meroveu, venceu os alamanos, os burgúndios e os visigodos, ampliando as fronteiras do reino. Com isso, no final do século V, os francos já dominavam grande parte da Europa Central. A importância de Clovis aumentou quando ele se converteu ao cristianismo em 496, depois de derrotar os alamanos. Com a conversão, conquistou o total apoio dos condes cristãos e bispos da Gália. Com a morte de Clovis, em 511, o reino franco foi dividido entre seus 4 filhos, ocasionando rivalidades e disputas entre eles. Por fim, em 628, Dagoberto subiu ao trono e estabeleceu que, daí por diante, os reis francos teriam um único sucessor. Após o reinado de Dagoberto vieram os reis indolentes, assim chamados por não cumprirem as funções administrativas. O prefeito do palácio, uma espécie de primeiro-ministro, era quem efetivamente administrava o reino. Um desses prefeitos, Pepino de Heristal, tornou o cargo hereditário e passou a seu filho, Carlos Martel. Carlos Martel notabilizou-se por vencer os árabes em 732 na Batalha de Poitiers, detendo a invasão muçulmana na região central da Europa. Em 743, foi coroado o último rei merovingio, o Childerico III. O filho de Carlos Martel, Pepino Breve, incentivado pelo Papa Zacarias, depois Childerico III assumiu o trono e fez-se aclamar rei. Com isso iniciou-se uma nova dinastia, a dos Carolíngios, nome derivado de Carolus, Carlos em latim. O sucessor de Pepino Breve foi seu filho, Carlos Magno, Carlos o Grande. Carlos Magno assumiu o trono em 768 e, por suas realizações, é considerado o mais importante rei dos francos. Destacou-se por conquistas militares e pela organização administrativa implantada nos territórios sob seu domínio.
Para as conquistas militares, Carlos Magno organizou um exército forte do qual faziam parte, além de seus soldados, os grandes proprietários de terras acompanhados de certo número de camponeses equipados para a guerra. Com esse exército, ele expandiu as fronteiras do reino, constituindo o Império Carolíngio, né? O Império de Carlos Magno, que durou, né, foi do século VIII ao século IX. Então tinha que os limites, né, ele abrangia praticamente ali toda a região da França, né, parte da Alemanha, parte também da Espanha. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e mandar os próximos vídeos e as próximas notificações. Hasta la vista, babies, até a próxima.